A Deus, a paz, igreja, amém? Aleluia. Como bom estar mais uma vez reunido para adorar o nosso Deus e ter também a responsabilidade de ministrar a palavra de Deus. Eu tenho sempre temor quando sou convidado a ministrar a palavra de Deus. Eu sei que eu não posso falar de mim mesmo, eu não posso trazer a minha mensagem, mas sim aquilo que Deus colocar no meu coração. Querido, abra sua Bíblia, primeiro livro de Gênesis, no seu capítulo de número 12, Gênesis capítulo de número 12, eu quero ler um texto junto com os irmãos, livro do Gênesis, capítulo 12, um texto bem conhecido. A sua epígrafe, o tema diz: Deus chama Abrão e faz promessas. Gênesis capítulo 12, verso 1 está escrito: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor tinha dito. Somente a parte A do versículo 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor tinha dito. É extraordinário falar da vida de Abrão. Não tem como falar de fé se não falar de Abrão. As experiências que Abraão teve com Deus, ela muito nos ensina. Em algum momento da nossa vida nós vamos aplicar as experiências de Abraão. E aprender também que até mesmo com as fraquezas, com as limitações, com os erros de Abraão, nós temos algo a extrair e trazer aplicação em nossas vidas. Um grande homem, um grande líder, um grande patriarca, né? Um homem que está descrito no livro de Hebreus, no rol dos heróis da fé. E nós estamos aqui porque um dia alguém obedeceu à voz de Deus. Esse texto também diz respeito de nós. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus fez uma promessa a Abraão. Quando nós lemos o primeiro texto, primeiro versículo, a chamada de Abraão, Deus dá algumas diretrizes para Abraão. É necessário sair da sua terra, da região de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Abraão de uma família rica, mas também de uma família idólatra. Deus escolhe alguém naquela terra. Um homem de 75 anos de idade. Abraão não era um menino, não era um jovem. Já era alguém maduro, 75 anos de idade. Que tinha servos, que tinha poder, que tinha nome. O nome Abraão se diz pai exaltado, pai honrado. Eu acredito que talvez honrando seu pai ou alguém da sua família, mas a história diz que Abraão era um homem muito rico. E Deus fala com Abraão, vem a voz de Deus a Abraão, e diz que é necessário que ele largue tudo, sair da sua terra, abandonar tudo que construiu, sair do meio da parentela, sair da casa do pai, e ir para uma terra que ele mostraria. Perceba como o texto diz, e também escrito lá em Hebreus,
que Deus não mostrou a terra, Deus mostraria. Uma coisa é a gente ir com destino, certeza onde o ônibus vai parar, certeza onde o trem vai chegar. Outra coisa é sair, irmãos, para um lugar que não sabe o que espera lá na frente, e ouvir a voz de alguém, uma voz que veio e falou com ele, não se apresentou a ele, falou com ele. Isso é muito poderoso. E Deus faz uma promessa a Abraão, Abraão que já é rico. Deus diz para Abraão: Abraão, vou fazer de você uma grande nação, vou levantar filhos através da sua vida, eu vou abençoar você grandissimamente. Abraão já era rico, mas Deus falou: ó, a bênção vai ser grande na sua vida, mas você vai ser uma bênção na vida de outras pessoas. Porque esse é o propósito de Deus, não só nos abençoar, mas que através da nossa vida outras pessoas sejam abençoadas. Deus tem um prazer em nos abençoar, porque através de nós outras vidas sejam abençoadas. Caminho de bênçãos, assim como o justo que floresce na estação certa, que dá o fruto na estação certa. E tu serás uma bênção. E a Escritura diz que o Senhor diz que aqueles que se levantassem contra Abraão seriam destruídos. Aqueles que lançassem palavra de maldição com Abraão, contra a vida de Abraão, sofreria com toda certeza o dano da poderosa mão do Senhor. E o texto diz que Abraão fez tudo conforme Deus tinha falado, sem tirar, sem acrescentar. Ouviu a voz de Deus e seguiu o caminho, pelo deserto, errante na vida, em direção a uma terra que Deus o mostraria. A gente vai ver na história, na caminhada de Abraão, muitos acertos, mas também a gente vai encontrar alguns erros de Abraão. É possível, dentro do texto que fala sobre a vida de Abraão, a gente identificar atos de heroísmo, de fé, de obediência a Deus, mas também de falhas. Identificar dentro do texto que por várias vezes Abraão recomeçou. Mas Deus em todo o tempo estava com os olhos voltados para Abraão. Porque Deus se responsabiliza por aquele a quem Ele chama. Deus chamou Abraão com um propósito. Deus nos chamou com um propósito. Nós não estamos aqui nesse lugar na presença doce do Espírito Santo para cumprir simplesmente um domingo que não quisemos ficar em casa. Não, fomos trazidos pelo Espírito Santo para alinhar nossas vidas aos céus, porque Deus quer fazer algo através de nós. Entenda uma coisa: ninguém é chamado sem haver propósito. Todos, Deus tem um propósito, e Ele quer realizar seu propósito. Deus abençoou Abraão muitíssimo, de forma poderosa. Deus fez através de Abraão uma nação poderosa. Através de Abraão, Cristo veio à terra. Sim, Abraão que guardara a promessa. Abraão, Jesus é da linhagem de Abraão. Abraão, o pai da fé, nós conhecemos como um amigo de Deus. É poderoso, é muito poderoso esse texto. Mas algumas coisas nos ensinam através de Abraão. Não foi que de repente Deus chamou e Deus abençoou, porque hoje existe uma peça muito grande quando se fala de promessa. Mas a promessa, ela passa por um tempo de espera. Sim, pelo tempo de espera, pela prova do tempo, que muitas vezes para nós parece que Deus está demorando, parece que Deus não está ouvindo, Deus não está ouvindo a nossa oração, Deus esqueceu da promessa. E o primeiro teste que eu vejo que Abraão passou é a prova da paciência. Porque Deus prometeu a Abraão, tirou Abraão do seu conforto, do meio da sua parentela, do nome que ele tinha, da honra que ele tinha, da riqueza que ele tinha, um homem que tinha muitos servos, e leva para uma terra desconhecida.
E Deus disse que faria de Abraão uma grande nação. Abraão não tinha filho, Sara era estéril. E o texto diz que com 95 anos Abraão ainda está sem filhos. Nesse tempo vai acontecer um erro de Abraão, quando, por ideia de Sara, é dada Agar como mulher para Abraão. Um jeitinho para ajudar Deus, né? Para cumprir a promessa. Depois desse feito, a Bíblia diz que Deus ficou mais 14 anos sem aparecer a Abraão, por causa de um erro de Abraão. Mas como é difícil esperar, é ou não é? Esperar o cumprimento da promessa. Numa geração que nós vivemos hoje, uma geração acelerada, que não consegue esperar, às vezes, 1 hora ou 1h30 para entregar pizza. A geração fast food, miojo, é uma realidade, não é? Que se o farol demorar mais de 2 minutos, vira um estresse. Agora, como esperar esse tempo da promessa e não ver nada acontecer em sua volta? Ao contrário, vê muita luta, vê muita guerra. Abraão passou por guerras, passou por dificuldades. Esperar a prova da paciência. 25 anos esperando a promessa do nascimento de um filho. Há quanto tempo você espera pela promessa? Deus te fez a promessa? Há quanto tempo você espera? Muitos dos que eu conheci na caminhada cristã, que receberam promessa, muitos já desistiram. Muitos não aguentam esperar. E diz às vezes que Deus está demorando, Deus parece que esqueceu. Até parece que Deus precisaria de muito tempo para fazer uma bênção. Deus fez os céus e a terra em 6 dias. Então não seria questão de tempo para Deus nos dar uma bênção. Mas isso quer dizer muito mais a respeito do nosso coração, a respeito de amadurecimento, a respeito de caráter, a respeito de obediência, a respeito de entrega. Sim, de resiliência. Deus podia cumprir no estalar de dedos a promessa, mas era necessário que Abraão passasse por algumas provas. Deus podia tirar o povo do Egito e levar em 11 dias para a terra que manava leite e mel. Passou pelo Mar Vermelho, abriu o Mar Vermelho. Tem milagre maior? Deus fez. Parou o rio, abriu o mar. Mas Deus queria ver o que tinha dentro do coração daquele povo. É isso que a Bíblia diz. Levar aquele povo a conhecer a Deus. Não adianta, aleluia, receber os milagres, receber as bênçãos e não conhecer ao Senhor. E Deus queria se fazer conhecido de Abraão. Deus queria conhecer o coração de Abraão. Deus também queria fazer Abraão conhecer o coração dele. Aleluia. Então, o tempo da paciência. E Deus nunca vai mudar o seu jeito de trabalhar. Entenda isso. Deus nunca vai mudar a forma com que Ele trabalha. Eu vejo isso lá no livro de Isaías. Isaías capítulo 64, verso 4. Olha o que está escrito: porque desde a antiguidade, desde o princípio, desde o começo, está escrito: não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele espera. Deus não vai mudar o método. Deus não vai mudar o processo. Então precisamos aprender a desfrutar dentro do processo. Não esperar o resultado, não, mas dentro do processo, aleluia, enxergar que Deus está no controle da nossa vida, que Ele está nos direcionando.
mas muitos se cansarão. Alimente-se da palavra. Nesse mesmo livro de Isaías, capítulo de número 40, vai nos falar para aqueles que se cansarão nessa caminhada. Aqueles que, por um momento, se enfraquecerão, terá a fé abalada, aleluia. Se alimente desta palavra, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito Isaías 49, versículo de número 29. Aquele que está cansado, ele multiplica as forças. Os moços certamente cairão, uma certeza, mas os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aí a gente vai lá para o Novo Testamento, Romanos capítulo 5. Eu quero ler com os irmãos, para nós frisarmos esse tempo da prova da paciência. Romanos capítulo 5, olha o que está escrito. O que a paciência produz em nossa vida? Olha o que está escrito, Romanos capítulo 5, versículo de número 3. Está escrito que não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabemos que a tribulação produz paciência. A tribulação vai forjar o nosso caráter. Quantos questionam, Deus parece que não está mais me vendo. Deus não ouviu. É tanto que tem uma música, questiona ou adora. Eliezer Damasceno, eu conheci pessoalmente. Eu me lembro que levei ele, tinha o aniversário do nosso pastor lá em Santos, e eu fui incumbido de levar ele, porque ele estava na casa de outro pastor amigo, e foi 1 hora e pouco de viagem, e eu perguntei como que foi o mistério dessa música. Ele contou um pouco da sua vida, que ele entendeu que não adiantava questionar Deus, mas sim adorar a Deus. Aleluia. Então a tribulação, o sofrimento, isso vai nos fazer ter o caráter forjado. E a paciência vai produzir a experiência. Sim, a paciência vai produzir experiência. E a experiência vai produzir o quê? Uma fé inabalável. Está aí no versículo de número 4. A paciência vai trazer experiência. Se eu estiver na presença dele buscando, pode vir o vento que for, aleluia, eu tenho certeza, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Eu me lembro quando eu conheci a minha esposa. Com mais tempo vou contar esse testemunho por completo. E quando nós oramos para ter um compromisso, porque é assim namoro de crente, meu sogro dizia aqui, primeiro casa para depois namorar. Primeiro casa. E nós fomos orar para ter um compromisso, para Deus falar. Então tiramos o propósito de 1 mês de oração. E Deus falou. Deus falou comigo, Deus falou com ela, Deus usou pessoas. E uma das revelações que Deus falou comigo, Deus mostrara ela com um menino nos braços. Uma criança nos braços, um menino. E a gente nos casamos, né? Passou o tempo, nos casamos. Então uma expectativa que o filho viesse rápido. Primeiro ano, não aconteceu. Segundo ano, não aconteceu. Terceiro ano, não aconteceu. Há 15 dias atrás, nós completamos 19 anos de casados. Aí você olha, 19 anos de casado. Aí você olha o tamanho do Arthur. Quantos anos o Arthur tem? O Arthur fez 10 anos. Então, 19 anos de casado, o Arthur tem 10, quantos anos de espera? Esperar não é fácil. É ver os irmãos que casou depois chegar com filho. E nós?
E como falar de Cristo, falar de fé, falar de milagre, se a gente não vê o milagre dentro da nossa casa? Mas é preciso acreditar naquilo que Deus falou. Naquilo que Deus falou, foi Deus que falou, não foi o homem que falou. 3 anos, 4 anos, e como já disse, começa a ficar difícil participar das reuniões de família, porque todo mundo vai perguntar: cadê os filhos? Quem é que tem problema? Sempre tem um, irmão, que é enviado do diabo mesmo, para machucar o coração. Quem é que tem problema? E como responder? E a vergonha? Então a gente tinha sempre algo preparado. A gente está preparando primeiro as finanças, ter uma boa casa, uma condição financeira muito boa, para receber o nosso filho. Porque vai vir, Deus vai mandar no tempo certo. 4 anos, 5 anos. Minha esposa fez inseminação uma vez e não deu certo. E agora? Como enfrentar? Como chegar depois de um culto de milagre dentro de casa, só nós dois, olhar para um lado, para o outro e falar: e nós, Deus? E essa fila? Será que Deus esqueceu? Isso dói, irmão. Isso faz qualquer um desviar dos caminhos do Senhor. Faz. Se alguém dizer: cadê o teu Deus? E aí? Difícil? Ter paciência, esperar. Mas quando olhar o cenário que a gente vê, não é propício para o milagre. Porque depois desse processo de fazer a inseminação e não acontecer, foi frustrante. Porque não é que não tinha fé em Deus, mas Deus também deixou a medicina, né? Então nos agarramos com as nossas forças. E foi difícil. O processo que a minha esposa passou, tomar remédio, e não aconteceu. 5 anos, 6 anos, 7 anos. E no 8º ano, agora Deus já abençoou mais nas finanças. Descobrimos uma clínica que alguém disse que era certeza 99%. Então, vão apertar financeiramente e vão fazer. Mas não foi necessário. A minha esposa, nesse tempo que a gente foi lá na clínica, fez orçamento, fechamos o negócio, vamos fazer lá na Travessa da Paulista, vai fazer, vai dar certo, nós confiantes. E aí, que ela ia fazer o primeiro exame. Eu lembro que a gente falava: olha, a gente pagava aluguel quando casamos, e o salário era muito pouco. A gente precisa de ter a casa própria. E aí veio a casa. Veio uma casa. Quando a gente estava na 2ª casa, pintando, minha esposa, ela ali, porque quem fazia era nós, tá, irmãos? Pagava o predeiro para levantar, mas a parte do acabamento era a gente. Chegava do trabalho, ficava até 10, 11, meia-noite trabalhando, 5 da manhã, 4 da manhã, vup de novo para trabalhar. E no dia desses, minha esposa sentiu: não estou bem, o estômago não está legal. Então ela foi fazer exame. Será que é gastrite? E Arthur já estava lá com 4 meses. Um menino, para se cumprir aquilo que Deus fez. E graças a Deus que não veio no nosso tempo. Graças a Deus. Eu olho assim, porque eu não desfrutaria da infância deles como desfruto hoje. De ter meu companheiro do lado, eu vou estar junto, de ter o tempo com a família que eu tenho hoje, de ver eles crescerem. Se fosse no nosso tempo, aleluia, eu estaria enfiado no trabalho e minha esposa sozinha cuidando das crianças. Então, quando vem no tempo de Deus, é mais gostoso. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer, aprenda a confiar nele, aleluia. E aí passou mais quase 2 anos, veio a Alice. Aí Deus, fechou. E aí? Mas esperar não é fácil. É angustiante esperar.
mas desistir jamais, retroceder jamais, aleluia, porque a voz que nós ouvimos é a voz de Deus. É Ele que fez a promessa, aleluia. Foi Ele que nos chamou, aleluia. Então vale a pena confiar, vale a pena esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Um dia para Deus é como 1000 anos como dia. A gente quer rápido, mas Deus não. É no tempo de Deus. No tempo dele é que ele faz. A Bíblia diz que uma mulher que estava orando pelo filho, Ana, diz que Penina a irritava. Está lá no 1 Samuel, no livro 1 Samuel, capítulo 1. Penina irritava, e há muitos anos ela vem chorando nos pés do Senhor. Chegou um dia que Deus deu um filho para ela, mas Deus não queria dar somente um filho para ela. Deus queria dar um filho que era juiz, governador, sim, sacerdote e profeta. José no Egito, Gênesis 40, quando José decifra o sonho do copeiro e do padeiro, ele fala para o copeiro: ó, quando se der bem, porque vai ser reintegrado ao palácio, lembra de mim, fala de mim para o rei, fala de mim para Faraó. E o texto diz que o copeiro esqueceu. Passou-se 2 anos. 2 anos. Agora pense, se o copeiro tivesse lembrado naquela data, qual é o cargo que estava precisando de gente? A padaria, irmão. Era a padaria. Então, deixa Deus trabalhar no tempo dele, o relógio é dele, aleluia. É Ele que faz, é Ele que realiza. Só precisamos aprender a confiar nele, resistir, estar firme com Ele. Então, quando a gente olha para a vida de Abraão, os ensinos que vêm através da vida desse homem, é muito poderoso. Porque nós vamos enxergar lá no capítulo 15 um momento de medo de Abraão. Mas Deus sempre aparecia para falar com Abraão. Capítulo 15 diz: depois destas coisas, veio o Senhor em visão a Abraão, dizendo: Abraão, não temas, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Abraão tinha passado por guerras, a guerra dos 4 reis contra 5 reis. Abraão pega 318 homens que não estão acostumados com arma, estão acostumados com foice, com facão, com enxada, e sai para guerrear. E ele vence. Mas agora os exércitos se unem para vir contra Abraão. E agora? Era 4, agora tem mais gente contra nós. E Deus fala para Abraão: não tem medo não, Abraão. Eu estou contigo, eu sou o teu escudo. Eu sou a tua recompensa. Fica firme. Aleluia.